Bom dia, graça e paz. Hoje na série Sermão do Monte nos deparamos com Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, que fala: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Essas palavras ditas por Jesus, ali no Sermão do Monte, apresentam uma das decisões mais importantes da vida do ser humano. Qual caminho a seguir? A metáfora das duas portas e dos dois caminhos mostra que a vida espiritual é uma jornada feita de escolha. Uma que exige renúncia, fé e obediência à vontade de Deus. E outra que deixa o homem a seu bel prazer e a sua vontade. Nós precisamos escolher o caminho para a vida, o caminho que nos conduz para a vida em Cristo, a porta larga e o caminho espaçoso. A porta larga, ela simboliza o caminho da facilidade e do conformismo com o mundo. O mundo aqui representa o sistema em que nós vivemos, as práticas do cotidiano, as práticas que afastam o homem de Deus. É o caminho onde tudo é permitido, onde não há renúncia, ou seja, onde o homem não abre mão daquilo que deseja, daquilo que ele quer, mas vive de acordo com sua própria vontade, tornando o pecado uma coisa relativa. Se me dá prazer, é bom. Se me dá prazer, eu quero. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista das escrituras sagradas, nós precisamos nos lembrar que o pecado é aquilo que afasta o homem de Deus. O pecado é a razão e o motivo pelo qual o homem foi removido da presença de Deus. E essa é uma escolha que muitas pessoas elas têm optado por escolher. Esse é o caminho natural do homem desprovido da presença de Deus. Ele oferece prazer imediato, mas termina na perdição eterna. O escritor de Provérbios nos diz que há caminhos que ao homem parece bom, mas o fim dele são caminhos de morte. A porta é estreita e o caminho apertado. A porta estreita representa a entrada para a vida com Cristo. É a escolha que o homem faz para viver na presença de Deus. Ela é estreita porque ela pede, ou exige que nós deixemos para trás o nosso orgulho, o pecado e a alta suficiência que muitas das vezes invade o nosso coração. Deixar o orgulho porque nós precisamos reconhecer as nossas falhas, nós precisamos reconhecer os nossos erros, nós precisamos reconhecer os nossos pecados,
para podermos alcançar o perdão de Deus por intermédio do nosso arrependimento. Ao deixar o orgulho, fazendo esse reconhecimento, nós vamos entender aquilo que nós temos errado na nossa vida, aonde nós temos pecado. E nós vamos andar na direção da dependência de Deus. Quando nós largamos o orgulho, nós entendemos o nosso pecado, os nossos erros, nós abandonamos a autossuficiência. Então nós vamos reconhecer a nossa necessidade de Deus, a nossa necessidade da presença de Deus. Nós vamos entender que precisamos a cada dia sermos atendidos por Deus, sustentados por Deus, mantidos por Deus, para vivermos nesse mundo, né, que caminha cada dia de mal a pior. Apesar desse caminho ele ser apertado, apesar dessa porta ela ser estreita, esse caminho apertado e essa porta estreita, que envolve que nós tenhamos disciplina espiritual, que nós observemos a cruz de Cristo, né? Que nós observemos também as nossas lutas diárias para nos sacrificarmos, renunciarmos àquilo que nos afasta de Deus, nos conduzindo a uma fidelidade ao propósito de Deus, mesmo diante das dificuldades. Este é o caminho que leva à vida. Este é o caminho que conduz o homem à comunhão eterna com o seu Criador. Jesus, ele é esse caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós precisamos escolher esse caminho para poder estarmos na presença de Deus. A realidade é que nesse texto, Jesus ele vai dizer que poucos são os que encontram esse caminho. Jesus declara que poucos entram pela porta estreita, não por falta do convite, porque o convite está feito para todos os homens, mas porque muitos rejeitam o chamado, muitos rejeitam o caminho da fé. Pois o caminho da fé é para aqueles que decidem seguir a Cristo com sinceridade, negando a si mesmos, vivendo segundo o Evangelho. É o caminho daqueles que se esforçam por entrar pela porta estreita, de passar pelo caminho apertado, mas muito por escolha própria rejeitam, porque não querem abandonar os seus